Eu estava preparando a lição dos novos convertidos, lá em casa, na cozinha, né, que é bem clarinha. E eu escutei alguma coisa lá na sala. Meu pai estava assistindo um programa com um culto na televisão. E eu escutei uma palavra que, na hora, eu parei o que eu estava fazendo e comecei a repetir várias vezes, como se eu tivesse ligado alguma coisa, né? Repetido várias vezes a mesma frase. A madeira cresceu, a madeira cresceu, a madeira cresceu. E eu parei e fiquei ouvindo o restante da pregação. E veio na minha mente assim, como se alguém tivesse escrito na minha mente assim, como um outdoor, assim, ó. Somos a geração que não ora. Falei, meu Deus, a gente ora assim, mas não o suficiente. E esse pastor estava dizendo o seguinte, que antigamente, falou assim, antigamente, tempos atrás, em Caruaru, lá em Pernambuco, a igreja ganhou um terreno em uma fazenda para construir uma congregação. Os irmãos humildes, poucos recursos, e começaram a construção. Chegou o ponto, a altura da madeira, compraram toda a madeira, e aquela principal peça de um lado a outro, compraram, e quando foram colocar aquela peça maior, que eu não sei como é o nome, se é da cumieira, não sei como é que diz, é o quê? Faltava um pedaço para chegar na extremidade. E eles pararam, não tinham mais dinheiro nem recurso numa fazenda. E um teve a ideia, vamos orar? Vamos orar? Aí reuniu aquele grupo de irmãos simples, humildes, sem recursos nenhum financeiro, e foram orar. E eu estou da cozinha escutando, viu? Quando eles terminaram de orar, que foram colocar madeira, a madeira tinha crescido. Aleluia, a madeira cresceu. E eles puderam terminar o telhado daquela congregação numa roça, Caruaru. Aí veio a frase antes, né? Somos uma geração, a geração que não ora. E sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a improvisar, a dar o nosso jeitinho. Nós temos um bracinho chamado carne. A gente consegue tudo. Veio uma doença, procura logo o médico, procura logo o hospital, a emergência. Veio um problema financeiro, vai logo no banco, procura um empréstimo. Ou outra coisa qualquer. Então, para tudo, a gente tem dado um jeitinho. Só quando a gente não consegue esse jeitinho, é que a gente lembra de orar. Aí eu entendi por que eu ouvi essa frase. Somos a geração que não ora. Não o suficiente, porque nós, embora sendo servos do Senhor, salvos por Cristo, servindo ao Senhor, essa realidade ainda não está presente no nosso dia a dia, não está. E precisa estar. Porque Deus, irmãos, se nós fôssemos olhar a história, se eu fosse falar para vocês as coisas que eu já li da história da igreja, de pessoas que evangelizavam muito, que fizeram disso a sua vida. Todos eles tinham a oração como recurso principal. Tinham a oração. Porque antes de dar-se o jeito, se consultava ao Senhor. Primeiro mostrava para Ele. Primeiro dizia para Ele. Mesmo sabendo muitas vezes o que se deveria fazer, mas se falava com Ele. E isso eu chamo de fidelidade. Eu tenho um amigo que eu conto tudo para ele antes de qualquer pessoa. Esse amigo é o Deus, o nosso Pai. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Vamos parar de confiar nos nossos recursos, no nosso pai que tem, no nosso amigo, no nosso vizinho, naquela pessoa que sempre está pronto para a gente.
Vamos parar de pensar nessas pessoas, porque Deus pode cortar essas moletas, para a gente aprender a depender totalmente dEle. Faz a reflexão. Quantas coisas você pediu a Deus antes de você agir? Quantas vezes você apresentou a sua causa a Deus antes de você agir? O Espírito Santo não mente. E por que eu fui assim, atingida com essa palavra, já que eu estava fazendo outra coisa em outro ambiente e teve que chegar aos meus ouvidos? Irmãos, nós podemos ter todas as informações a respeito de Deus, teologicamente falando. Alguém pode saber muito mais do que a gente aqui. Pode saber muito mais do que eu sei. Eu sei muito pouco, mas do que eu sei me leva para o céu. E pode levar muita gente também para o céu. O pouco que nós sabemos, a nossa experiência como salvos, como falamos com os novos convertidos ali na salinha do Kids, a nossa experiência deve ser contada. O mundo não precisa saber de grandes coisas, ele precisa saber do grande Deus, daquele que entregou o seu unigênito, o seu único filho, para dar sua vida em resgate da nossa vida. E muitas vezes, irmãos, eu falo isso porque eu estou incluída. Eu já tive uma vida de oração muito mais do que ultimamente. Hoje eu estou super dividida. Mas eu já tive tempos de orar muito mais do que se ora hoje. Por quê? Porque a gente aprendeu a resolver as coisas do nosso jeito. E só procuramos o Senhor quando não tem jeito. E não deve ser assim. O Senhor tem que ser o nosso amigo do dia a dia. A oração, nós falamos aqui desde o comecinho do culto fervor. A oração é questão de sobrevivência espiritual. Assim como o seu corpo, meu corpo físico, necessita do oxigênio, desse ar que nós respiramos, a oração é esse fôlego que nos mantém de pé na presença do Senhor. Podemos ter tudo, conhecer tudo sobre Deus, mas intimidade com Deus você só tem através da oração. Viram a diferença? Pode conhecer. Intimidade é diferente. Intimidade é você conversar, conhecer Ele, de conversar, de falar, de ouvir, de estar com Ele, de depender dEle no dia a dia da sua vida. E isso precisa ser trazido para a nossa realidade. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a geração, talvez a última da graça. Talvez a última da graça. Jesus pode voltar a qualquer momento, até nem esse culto termine, Ele pode chegar. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, estar prontos. E outra coisa, mesmo que Jesus não venha nessa geração, em nossos dias, nós precisamos, nós devemos deixar como legado para as futuras gerações o hábito de orar. Esse hábito que deve ser maravilhoso, não é um castigo, algo difícil de fazer, mas algo que você vai fazendo, você vai gostando, você vai se envolvendo. Quando pensar que não, você vai ter que botar o relógio para você parar naquele momento que você vai ter que sair para o seu trabalho. De tão bom que vai ser essa comunhão sendo desenvolvida. Quem é que não gosta de bater um bom papo com um amigo, de secar o litro conversando? Traz isso para a intimidade com o Senhor. Porque, irmãos, sem essa intimidade com o Senhor, todo mundo sabe sobre Deus. Quem mais conhece Deus do que Satanás, que morou lá? Quem mais conhece Deus do que ele? No entanto, ele não faz parte dessa intimidade com o Senhor, não faz, porque é inimigo. E esse inimigo vai fazer de tudo, e tem feito de tudo, para nos afastar da presença dele. E não é somente pelo pecado, não, é nos dando muitas ocupações, é nos distraindo também, é levando para a gente coisas para a gente fazer que roube esse tempo da oração. E isso precisa ser consertado, porque a oração é questão de fundamento. Aleluia! A oração é tão importante quanto a palavra.
A palavra sem a oração pode ser simplesmente uma informação, mas a palavra recebida com o coração que ora, com uma vida que ora, tem outro sentido. Por quê? Porque vem o conhecimento da palavra, vem o discernimento espiritual. Então, oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Você pode passar milhões de anos na igreja, pode ser aquele crente superficial, até mesmo religioso. Para que mais falar disso do que dos fariseus? Eram praticamente impecáveis para a sociedade, super religiosos. Mas Jesus disse para um religioso: olha, importa-vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ele, na sua pouca sabedoria, como pode ser isso? Pode um homem nascer sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Eles não entendiam o que o Senhor estava falando. Então, quando se nasce de novo, se torna filho de Deus. E esse filho tem que conhecer o seu pai e viver os benefícios dessa filiação. Aleluia. Viver os benefícios de ser filho de Deus. Viver dos benefícios que esse Pai de amor concedeu através da salvação em Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa salvação através de uma vida de comunhão. E comunhão só se consegue com oração, não tem outro método. A palavra tem que ser acompanhada com a oração. O diabo não se impressiona com a nossa sabedoria, ele não corre do nosso conhecimento, mas ele corre de um crente que tem intimidade com Deus, de um crente que tem autoridade, porque não somente conhece, mas vive com Ele, tem intimidade com Ele. Então o diabo precisa nos respeitar. Muitas coisas das nossas derrotas pessoais simplesmente se deve ao fato de nós não orarmos, não o suficiente. Temos perdido muitas batalhas, eu tenho perdido muitas batalhas pessoais por falta de oração, e eu oro, viu? Mas tinham perdido várias, porque nós temos que orar e temos que vigiar também. E quando a gente vigia, começa a orar com essa intenção de vigiar, o próprio Espírito vai alertando, vai mostrando o perigo, vai fazendo você sentir que não deve prosseguir, que tem que frear. Em alguns momentos prosseguir, outros você tem que frear. Irmãos, a vida com Deus não é um romance, não. Existe sacrifício. E a vida de oração existe disciplina. Objetivo, propósito, fé. Ninguém precisa, irmão, ser um crente superficial, não, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer que nós sejamos íntimos. Aleluia! Ele quer que você conheça Ele na sua intimidade. Aleluia! Seja o Senhor louvado para todo sempre. Então, como é que você tem levado o seu dia a dia? Como você tem lidado com os seus problemas? Quantas pessoas têm, parece que tem como troféu um sofrimento para estar contando para alguém. Sabe que tem gente assim? Que o sofrimento é como troféu para estar mostrando para as pessoas e contando, para que as pessoas tenham piedade, só pode. Mas nós temos que contar para Ele. Irmãos, se nós contássemos os nossos problemas só para Ele, aleluia, muitas vitórias já teriam vindo para nós, faz tempo, aleluia. E o Espírito do Senhor me incomodou naquela cozinha. Eu comecei a sentir, parei a lição dos novos convertidos, fiquei ouvindo na cozinha esse pastor pregando, falando: irmãos, e olha que ele estava pregando para uma igreja tradicional, na oração, uma igreja que realmente tem como legado
o fator chamado oração. Ele estava pregando para essa igreja. Porque, às vezes, chegamos em um certo patamar que achamos que não precisamos mais. Se torna aquela coisa mera, superficial, simplesmente religiosa. E a oração não é para ser uma prática religiosa. É para ser algo da intimidade, com Deus. É por isso que nós não rezamos. Porque reza se entende por algo repetitivo. Por algo, vai se orar por uma pessoa que está doente, se reza o Pai Nosso, imagine. Vai se orar por um problema, se reza o Pai Nosso e conta as bolas. Não é assim. A oração é específica. Se eu vou orar por um doente, eu vou falar sobre a enfermidade dele e vou falar sobre o que a palavra prometeu em Isaías 53, curados. Se eu for orar por um problema, Deus é aquele que soluciona. Eu tenho que ser específica nas minhas orações. Precisamos ser específicos e a palavra ensina. E a palavra ensina. E eu quero começar com vocês já lendo, não sei se já pode, eu posso citar. Eu sei, mas ele disse que está, mas vai tentar colocar. Eu quero começar com Atos 1,14. Se ele conseguir, ele disse que está instável hoje. Atos 1,14. Nós vamos passear hoje só em Atos. Aleluia. Mas eu estou aqui com meu coração assim, apertado. Jesus tem misericórdia de mim. De nós todos, mas meu coração está muito apertado. Está muito apertado hoje. Aleluia, já está ali. Oh, que legal. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Estou começando em Atos. Atos 1,14. Aleluia. Só até aí. Vamos agora para Atos 2,4. Todos estes eram os homens, viu? Os discípulos, apóstolos de Jesus, aqueles que seguiram Jesus, que estavam no cenáculo. Aleluia. Versículo 24, desculpa, versículo 24 de Atos 1. Versículo 24, já li? 1,24. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Vou fazer uma pausa, deixa aí na tela. Olha, depois que Jesus deu as instruções, que ele foi levado ao céu do Monte das Oliveiras, eles voltaram para Jerusalém, para o cenáculo, onde estavam hospedados, e eles tinham o hábito de orar sempre com as mulheres, todas as mulheres e todos os homens, todos os seguidores de Jesus estavam ali orando, até que a promessa veio. E depois Pedro ora com a igreja, perguntando ao Senhor quem deveria substituir o discípulo que tinha sido o traidor. Eles oraram, pedindo ao Senhor, perguntando ao Senhor, quem seria o substituto de Judas? Tá certo? Atos 2,42. Tudo sobre oração. É um passeio. Eu quero que vocês guardem mesmo, porque vocês vão estar sempre com esses versículos e vão colocar na vida de vocês como prática, como regra de fé e prática. 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pode guardar. Atos 4:24 até o 31. Esse aqui eu vou ler para vocês 24, Atos 4:24, não é? E ouvindo eles unânimes, levantaram a voz a Deus. Só uma explicação. Pedro tinha sido preso e maltratado por causa da cura que tinha sido feita na porta do templo, chamado Formosa. Então, Pedro, solto da prisão, vem e conta para a igreja. E ouvindo eles isto, os unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o conhecedor, Tu fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Prossiga.
que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e todos e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se devia fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observaram? Eles contaram o que aconteceu com eles e a igreja orou. Levantou a voz, unânime, todo mundo levantou a voz e citou aqui essa oração. Observaram? Tudo, eu entendo uma coisa, que a igreja primitiva tinha essa prática. Não era só a prática religiosa de ir ao templo na hora sexta, a hora nona, essas horas não. Era a prática de orar, qualquer coisa eles se apresentavam a Deus. Estavam sempre apresentando a Deus. Olha aí, já tinha sido solto, agora é hora de celebrar. Não. Olha, Senhor, eles fizeram isso contra ti, contra o teu santo ungido. Eles foram contar para Deus aquilo que os homens tinham feito com eles. Isso é o quê? Intimidade de filho com o pai. E é isso que Deus quer de nós. Prosseguindo. Atos 6, capítulo 6, versículo 4. Aqui, quando eles falam, né, da questão das viúvas, né, dos gregos, né, que não estavam sendo assistidas, eles deram as instruções para criar o diaconato e disseram, mas nós, os apóstolos, não é isso? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quer dizer, eles não se ocupariam de servir às mesas, o trabalho que o diaconato poderia fazer, mas eles permaneceriam no ministério da palavra e na oração. Quer que eu entendo? Que a vida da igreja primitiva, eles tinham como prática diária a oração. Atos 7, 60. Aqui é a questão de Estevão, né, apedrejado. Ele diz, Senhor, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha aqui, ó, sendo apedrejado. Ele não pediu a Deus, justiça, Senhor, faça justiça. Senhor, não leve na conta deles esse pecado, não. Observaram? Quando alguém nos fere, a primeira coisa que a gente pensa, Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. E eu já ouvi crente dizer que ia orar para Jesus matar alguém. Porque ele se sentiria que Jesus ia fazer justiça. Uma necessidade de Deus vai me honrar. Ele vai pagar. Eu já ouvi isso em igrejas. Mas olha aqui, ó. Sendo apedrejado. Ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu pensei, eu até assinei uma procuração para um advogado, para que fosse cobrado meus prejuízos no acidente e morte da minha filha e do meu sobrinho. Mas eu nunca tive coragem de ir lá. A delegada está me esperando até hoje, para eu assinar lá, como é que dá o nome daquilo? O boletim, né? A acusação, sei lá. Eu não tive coragem. Irmãozinho, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Digo assim, meu Deus, não vai trazer minha filha de volta. Eu estou com um baita de um prejuízo. Muito grande financeiro. Mas eu falei, Senhor, eu não vou.
Porque, irmãos, a Bíblia diz, até Rogério me lembrou na terça-feira passada, de um curso que ele fez, que o professor dizia todo dia na aula, 7 dias parece, não foi, Rogério? Se a nossa justiça não exceder, então a nossa justiça tem que exceder. Do céu Deus olha e diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Por mais que seja justiça, Deus chama de trapos de imundícia. Então, eu pensei, eu vou lá, vou brigar, ele vai ter que me pagar, eu estou com prejuízo assim, 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 assim. Eu fiquei, meu Deus, Suza falou, minha mãe, ele não pensou em fazer isso, né? Foi um acidente, foi algo de mecânica. Não foi algo que chegou para alguém atropelar. Foi mecânico, apesar de a gente sabe que o diabo está em todo lugar e aproveita da situação. Mas eu estava muito aflita com tudo isso, né? Mas eu não fui. Assinei a procuração para o advogado, mas eu não fui e nem vou. Em nome de Jesus, não vou. Então a gente vê aqui, ó, que esse versículo veio, agora que até me lembrou desse fato, né? Então nós temos que colocar, irmãos, diante do Senhor. E até mesmo aqui a Bíblia fala assim, que de irmãos, Paulo chegou a falar, como é que um irmão leva outro à justiça? Porventura vocês não têm pessoas na igreja para resolver esses assuntos? Tem que estar levando ao público. Por isso que eu não dou ibope. Quando esse pessoal começa a botar os escândalos das igrejas na internet, eu não dou nem ousadia de ler, nem de ouvir. Porque não é para a gente. Que interesse eu tenho de a igreja tal cair, para eu me gloriar que a igreja tal caiu? Eu vou ficar triste, porque é uma porta do evangelho que está sendo censurada. Né? Um reino dividido contra ele, ele vai cair. Então nós temos que ser unânimes. Apesar de termos bandeiras diferentes, no caso de placas diferentes, mas Cristo é um só. Deus é um só, o Espírito Santo é um só, a obra é uma só, o reino é um só. Então, reino dividido não prospera. Então, não se glorie de alguém que está caindo, que a igreja tal escandalizou, que o pastor pecou, que não sei quem. Não, isso a gente vai orar para Deus ter misericórdia, porque é mistério que venham os escândalos. Jesus falou, mas ai daquele, porque vinham os escândalos, e olha tu que está em pé para que você também não caia. Geralmente, irmãos, daquilo que a gente aponta, é aquilo que vem para a gente. Fica ligado. Aquilo que você desdenha, que você aponta, pode se voltar contra você. Porque o próprio inimigo vai cuidar de lhe derrubar naquilo ali. Isso é real, é fato. Presta atenção. Fulano falava tanto disso e agora está na mesma situação. Já ouviu isso? Ou só eu ouvi? Prosseguindo. Atos 8:15. Os quais, tendo descido a Samaria, na minha tradução, na minha versão daqui, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui é quando Filipe está em Samaria, prega a palavra, acontece sinais, prodígios e maravilhas, a igreja em Jerusalém sabe e manda os apóstolos. Aí eles oram por eles para que eles recebam o Espírito Santo. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Oração de novo. Agora Atos 8:15, foi isso que eu li agora, né? Agora o 9, versículo 11. 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Lembra do episódio? Cai do cavalo, vê a luz, pergunta quem é o Senhor. Ele está lá, orando. E Deus mostrou em visão a Ananias que Saulo estava orando. Então, já se converteu orando, viu? Aleluia. Já se converteu orando. O novo convertido também ora. E deve aprender novinho mesmo. Vai pouquinho, vai de pouquinho, vai de pouquinho. E vai caminhando. Até que o Senhor comece a dar revelações, visões. Aleluia. Instruções acerca disso. Eu tive o prazer com Suza e a banda de gerar
Nós geramos aquele casal para o Senhor Jesus. E aquele menino novo, menino assim, na fé, né? Que já era um homem casado com um filho. Aquele novo convertido, Deus começou a dar visões e revelações, coisas que ele ainda nem entendia. Foi como Samuel da Bíblia, né? Eu vi, Eli me chamou, não, vá dormir. Novinho na fé. Começou a buscar o Senhor, começou a orar. E Deus começou a se revelar para ele, tá bom? Agora o 40, 9h40. Aqui é Saulo orando, ceguinho, coitado, caiu do cavalo. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Vou lembrar, esse episódio aqui é de Dorcas, né? Dorcas tinha falecido, as irmãs estavam chorando. Dorcas era uma pessoa que fazia obra social, costurava para as pessoas, lenços, aventais, roupas para os necessitados. E Dorcas veio a falecer. Aí mandaram chamar Pedro. Mas Pedro, fazendo todos sair do quarto dela, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Simplesmente foi assim. Amém? Observou, Pedro chegou lá, em nome de Jesus, levanta. Não, ele mandou o povo sair, os incrédulos, os curiosos. É outra coisa que nós temos que aprender aqui nessa lição. Vai fazer alguma coisa para o Senhor? Gente, vai quem tem com você o espírito da mesma fé. Porque tem gente que só atrapalha, é curioso, bisbilhoteiro, e vai só para enxergar, para ver o que vai acontecer. Bem que eu sabia que não ia dar certo, não ia acontecer. Então, ande com pessoas que têm o mesmo espírito de fé que você. Você está crendo para isso, então vá com alguém que crê junto com você. Pedro fez isso, botou todo mundo para fora do quarto. Sai. Aí ele se ajoelha, lá diante do defunto, da defunta, e ele ora ao Senhor, apresenta ela ao Senhor. E voltando, ele dá a ordem: Tabita, levanta-te. Ela acordou, abriu os olhos, olhou para Pedro e se assentou, ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Deus ressuscita mortos ainda. Deus pode operar milagres ainda nesse século, nesses dias. Deus pode todas as coisas. Qual é a visão que você tem de Deus? Quem é Deus para você pessoalmente? Ele é capaz, você crê? Se você crê, você ora. Em outro episódio, Jesus, quando chegou na casa de Lázaro, de Jairo, estava lá a multidão, muita gente curiosa. Jesus fez, Pedro aprendeu com Jesus. Jesus tirou todos os incrédulos, tirou todo mundo do quarto. E foi lá orar pela menina, foi ressuscitar a menina. Porque, irmão, gente curiosa só atrapalha, é negativa. E o diabo gosta de colocar dúvidas. Olha, se uma pessoa, bastou um olhar, você já se retraiu. Então, fica ligado. Quer evangelizar alguém? Não vai sozinho, não vai com alguém. 2 é bom. Enquanto um fala de Jesus, o outro fica lá orando para que o Senhor dê o entendimento e aquela pessoa aí compreenda e venha se decidir. É um orando, cobrindo o outro com oração. Jesus mandou de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, a missão dos 70. Tá bom? Agora o 9, o 10, de 1 a 3. Eita, 9:25. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuamente, ele orava a Deus. Amém? E de contínuo. 4, versículo 4. O versículo 4 agora. O qual... Não, o versículo 4, deixa eu ver. É do 10 mesmo, né? Olha, é no mesmo capítulo, diz assim. Eu coloquei aqui no versículo 4. Ali tem outra coisa. Isso mesmo. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor?
E ele disse, dizendo para o anjo fala para ele, as tuas orações, um gentio, viu? Não era judeu não, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Aleluia. Um homem gentil, não era da comunidade de Israel, do povo de Deus, mas ele era temente a Deus. Não só orava, como fazia esmolas. E aí Deus se revela para ele, manda o anjo avisar, chama Pedro. E está lá Pedro dormindo, esperando a hora do almoço, talvez. Aí Deus dá aquela visão. Lembra da visão de Pedro? Do grande lençol com animais, répteis, animais imundos, aquilo tudo, lembra? Pedro diz assim, ó Senhor, eu não vou comer isso não, isso é imundo. Aí Deus fala, olha, não digas tu imundo ao que Deus purificou. Ali era a representação dos gentios, dos povos que não eram judeus. Eles tinham agido como imundo, os judeus, e todos os demais gentios. Deus estava se referindo a Cornélio. Aí vai vir os varões, né, chamá-lo, e ele vai, e lá eles são batizados, ele chama os amigos, recebe a palavra, né, se convertem, né, ao Evangelho de Jesus Cristo, são batizados, e ali está uma obra feita. Amém? Oração e esmolas na memória de Deus. O que é que eu entendo com isso? Que tudo que nós fizermos para alguém, aleluia, está na memória de Deus. Tudo que você fizer ao próximo está na memória de Deus. Outra coisa, irmãos, eu digo assim, nós precisamos, eu preciso, ainda não consegui fazer isso, né? Só na família. Mas uma coisa é certa, a visita aos enfermos, aos presos, nós temos que fazer. A fome já está se fazendo, né, da comida, né? Aqui a igreja já faz isso, graças a Deus que a igreja já faz isso, porque Jesus falou assim, ó, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive na prisão e não foste me visitar. Estive enfermo e não me visitaste. Aí eles disseram, Senhor, sempre acho que Pedro, né? Quando foi que nós estivemos com fome, enfermo, nu? Quando foi isso? Aí o Senhor mostrou, todas as vezes que vocês não fizerem a um destes pequeninos necessitados, a mim vocês não fizeram também não. E quando vocês fizerem ao pequenino, ao necessitado, estão fazendo a mim. Então veja só que o evangelho é prática. Irmãos, a vida cristã, ela é prática, não é uma teórica não, ela é prática. Veja só, da oração a ajudar as pessoas. Dividir o que nós temos com alguém que está necessitado. E quem é o nosso próximo? Jesus já ensinou. Quem é o nosso próximo? Aquele que cruza o nosso caminho, que está com necessidade. Esse é o nosso próximo. Amém? Atos 12, mais alguns versículos para a gente encerrar, só mais uns. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, aleluia, fazia contínua oração por ele a Deus. Isso é, não era esporádico. Vamos orar por Pedro hoje? Amanhã não, a gente era depois. Fazia contínua oração a Deus. E eu estou querendo criar um relógio de oração com a igreja, com vocês. Aleluia. Eu fiz um com os jovens para o congresso. Nós rodamos esse relógio até o dia do congresso da juventude. Vamos fazer um relógio de oração. Porque cada um no seu horário. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Cadê? Eu estou no versículo 5. Só mais um, irmãos. Agora o versículo, capítulo 13. Versículo 2 e 3. Olha aqui, a igreja. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, outra coisa também, jejum, né? E jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, ou separai-me, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho
chamado. Versículo 3. Então, jejuando, continua o jejum aqui, e orando, continua a oração, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí vem a primeira viagem missionária de Paulo. 16, capítulo 16, versículo 13. E no dia seguinte de sábado, isso aí já é Paulo, viu, com Barnabé. Saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. Agora o versículo 16. 16. E aconteceu que, indo nós à oração, estava no caminho da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. É aquela moça que Paulo repreende o espírito de adivinhação, né? E eles se levantam contra Paulo porque perderam de ganhar dinheiro com a adivinha. E até hoje continua assim, gente adivinhando com cartomantes, né? Cartomantes, tarô, sei lá mais o quê, adivinhando o futuro das pessoas e ganhando dinheiro. Então a igreja precisa se levantar, a igreja precisa se levantar em oração para que essas obras sejam impedidas, esses enganos sejam desfeitos, esses entendimentos cegos, o Espírito Santo venha tirar a cegueira espiritual através da intervenção, da oração e da igreja no serviço do evangelismo, da evangelização. Tá bom? Mais um aqui, 16, 6, nós já lemos, agora o 18. O versículo 18 do mesmo capítulo, 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Irmãos, se a gente fosse, eu pensando assim, eu vi no meu coração, eu vi na minha mente, no meu espírito, esse quadro aqui de Paulo, dessa cidade, essa mulher, acho que por uns 15 dias, falando a mesma coisa. Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos de Deus Altíssimo. Fez por vários dias, Ela estava mentindo? Estava mentindo? Não. Mas Deus precisa de testemunho de Satanás para a obra dele? Não. Quando os espíritos falavam, é o santo de Deus, ele cala. Não queria que os demônios falassem que Jesus era o santo de Deus? Então, Deus não precisa do testemunho de Satanás para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Ele quer o nosso testemunho. Nós somos as suas testemunhas. Para isso, o Senhor falou, fique em Jerusalém, recebe o poder do Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos as suas testemunhas e não o diabo. A moça ficou liberta. Então a gente vê aqui, um grito de libertação. Que aquela moça ficou liberta, glória a Deus. Mas Paulo pagou por isso, por essa libertação. Então, para cada obra que eles faziam, que Deus fazia maravilhas por meio dos apóstolos, por intermédio dos apóstolos, havia o quê? Perseguição, prisão, açoites, pedradas, apedrejamento, não é isso? Mas a obra parou? Não. Por que a obra não parou? Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Então, situações nossas não nos podem afastar de Deus. Muito pelo contrário, qualquer situação, chega logo para Deus. Antes de sair, irmãos, mesmo sendo uma emergência, fala primeiro para o Senhor. Eu contei para vocês de quando eu fui pedir o remédio na farmácia. Eu lembrei, não, primeiro eu vou ter que orar, depois eu peço o remédio. Mas qual é a nossa parte no Evangelho aqui? Vamos dizer assim, como igreja. Qual é a parte de Deus? Ele já fez, mandou Jesus. A obra foi feita. Qual é agora a nossa parte como igreja em relação a Deus, em relação ao Evangelho? A perseverança, Atos 2,42. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão que já fazemos e nas orações. Essa aqui é a nossa perseverança.
Não tem nada, nada pode substituir essas bases. Nada, porque isso é fundamento. Assim como uma casa, um prédio não se constrói em cima da areia, porque senão vai cair. A mesma coisa é a vida espiritual da igreja. Ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que envolve fé e ação, nas orações que falam de comunhão e intimidade com o Senhor, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e na comunhão com os irmãos. Quer dizer, não pode haver em nosso convívio diferenças, inimizades, fofocas, essas coisas não pode haver, porque Jesus vem buscar uma igreja santa e pura, imaculada, porque no céu só entra assim. Só entram os lavados e os remidos pelo sangue. Vestes santas, vestes limpas, certo? Nudez coberta, olhos vivos, santos, com o colírio dos céus. Aleluia. E acima de tudo, revestido de toda a armadura de Deus. Irmãos, com essas observações e práticas, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, nem contra a nossa vida em particular, porque nós temos e estamos fundamentados, firmados na palavra. Nós dissemos no discipulado hoje que a desobediência deu origem ao pecado. Entrou no mundo e até hoje está aí os seus efeitos danosos. Mas a obediência traz o quê? Traz bênçãos. Aleluia. A obediência traz resultados positivos. Traz a nossa comunhão com Deus, os benefícios da salvação, vai trazer coisas que você precisa, que ainda nem sabe que vai precisar, Deus vai trazer para você. Agora se mantenha, como se diz hoje, conectados. Hoje tudo se fala de conexão, então, esteja conectado mesmo com Deus e com a sua palavra, aprenda a depender dEle, não do braço da carne, aprenda a contar primeiro as coisas a Ele, consultar a Ele primeiro e depois você saia. Essa é a sua aliança com o Senhor. Converse com Ele como seu Pai. Converse com Ele, conte para Ele. Não faça nada antes de apresentar a Deus, antes de orar. Irmãos, a temática desse culto fervor é oração. E nós vamos depois começar a fazer o nosso período de oração aqui também de joelhos. Por enquanto nós estamos dando as informações. Estamos informando sobre a palavra que você já conhece. É apenas recordar. Dar uma refrigerada na mente, na memória. Mas Deus conta com a sua parte, com a minha parte. Que é orar, jejuar, comungar, isso ajudar, vestir o nu, visitar o enfermo. Essa é a nossa parte na obra do Senhor. Deus faz a dele, você faça a sua. Amém? Vamos orar, fazer o nosso grande círculo de oração. Os meninos cantam aqui que o Coliseu não parou a igreja, os leões comendo, crente virando tocha humana, mas mesmo assim a igreja não parou. Amém?